Olá, minhas amadas e meus amados, bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Como primeiro vídeo a ser postado, escolhi aqui compartilhar um pouco do meu testemunho de vida, o meu renascer em Jesus. Eu deixarei apresentando aqui na tela, inscrito, nos slides, de forma mais detalhada, mas eu vou falando aqui em outras palavras sobre esse meu renascer. Aqui no canal você vai ver vários vídeos aí voltados para moda, para desenvolvimento pessoal, técnicas aí de desenho. Então eu vou estar compartilhando um pouco aí do meu conhecimento com vocês e um pouco do meu trabalho. Tá? E aqui nesse primeiro vídeo eu preciso estar falando aqui dos grandes feitos que Jesus tem feito aí na minha vida, pois sem ele, inclusive, esse vídeo não estaria sendo realizado. Bom, eu vou ler aqui esse versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Como eu falei, vocês vão ter acesso aqui a esse slide que está explicando mais detalhadamente sobre como foi esse processo e como ainda está sendo, pois a gente continua aí na nossa evolução. Ninguém é perfeito e estamos aí nessa busca de nos santificar, de nos aproximar cada vez mais, de ter essa intimidade com Jesus. Bom, o meu renascer iniciou em 2021, em julho de 2021. Mas eu vou voltar um pouquinho mais atrás. Eu cresci numa família católica, então eu participei desde muito nova, desde muito pequena. Eu sempre participei de atividades na igreja, desde dança quanto teatro, e mesmo sendo assim tímida, eu não pegava os papéis ali de protagonista, porém eu estava sempre participando de diversas atividades de artes, grupos ali de jovens. Então eu cresci nesse ambiente, fiz a catequese, o crisma e inclusive me casei na igreja católica. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a fazer curso, foi meu primeiro curso na área de moda. E aí eu não conseguia ver tudo unido, então eu acreditava que era algo separado. Então eu achava que eu tinha que escolher, ou eu estou à igreja servindo, ou eu vou estudar. Eu não conseguia ver algo unido. Então, o que eu lembro que eu pensei assim, eu já fiquei na igreja, agora é o meu momento aí de estudar, de ir atrás aí da minha carreira. E Deus, ele foi permitindo durante um bom tempo aí, tinha umas metas e eu fui cumprindo. Deus foi permitindo que eu fui cumprindo. Então, eu imaginava que eu ia casar aos 25 anos, que aos 27 eu teria filho. Eu fiz uma listinha ali dos meus planos, das minhas metas. E que eu teria já a minha empresa com 25 anos, que eu já estaria prosperando financeiramente. E com 17 anos eu comecei a fazer eu comecei a cursar, a faculdade de design de moda. Então eu fiz a faculdade, aí depois eu já uni ali com uma pós-graduação voltada também na área de moda. Em paralelo eu trabalhava. Então antes eu trabalhava não era na área, mas era uma forma de pagar a faculdade. E depois eu comecei a trabalhar como estilista em um ateliê na Rua das Noivas, e enquanto eu trabalhava, eu ia estudando, continuava aí me aprimorando. E até então, como estava dentro dos meus planos, eu falava, de Deus, mas eu falava de uma forma muito superficial. Eu acredito em Deus, mas eu só falava mesmo, Então, qualquer coisinha que já acontecia, já me apavorava. E aí, o que aconteceu? As coisas iam acontecendo conforme eu tinha planejado, então tava tudo bem. Até chegar os meus 25 anos e eu me encontrar de uma forma completamente sem um domínio próprio, uma emoção completamente fragilizada, e eu comecei a decair. Então as coisas não estavam acontecendo conforme eu tinha esperado. No meu relacionamento não estava caminhando como eu havia esperado. Eu havia passado aí nesse processo ali por várias decepções em diversas áreas aí da minha vida. Inclusive ali na profissional as coisas não estavam fluindo, e eu estava num ambiente ali na época muito tóxico. Então tinham pessoas ali que fofocavam, que ficavam perseguindo, falando coisas que realmente era para jogar para baixo mesmo, E aquilo, eu fui deixando aquilo interiorizar, então eu fui eu fui apagando o meu brilho, eu fui apagando a minha luz, e eu fui me deprimindo. Aos poucos eu fui deixando toda essa parte externa entrar.
E aí foi o momento que eu lembro que me veio assim no pensamento que foi Deus falando, né? Hoje eu sei que é Deus falando. E falou assim, ó, você já estudou, você já se capacitou aí bastante na área de moda, agora é o momento de você ter inteligência emocional. E aí eu pensei, tá, ter inteligência emocional, na época eu já gostava bastante de ler sobre esses assuntos, então eu comecei a me aprofundar nisso. Então eu comecei a estudar, ler, só que não adiantava, né? E aí eu tinha uma certa resistência a procurar psicólogo também, mas eu procurei. E aí foi em 2018 eu procurei uma psicóloga. E assim, as coisas começaram até a caminhar. Sabe? Então depois eu fiquei noiva, a gente já estava programando um casamento, então tinha uma parte ali da minha vida que já estava caminhando, conforme eu havia esperado. Porém, ainda a tristeza que tava ali naquele momento, ela foi se perdurando, ela foi aumentando. Eu não conseguia ver muitas perspectivas de vida. Eu começava a achar que a vida me devia, né? Hoje eu entendo isso, que eu passei também por um processo aí de cura emocional no ano passado, em 2023, e hoje eu entendo algumas causas desses gatilhos aí antigos, né? Mas enfim, eu passei por esse processo aí de achar que a vida me devia porque eu havia me sacrificado, eu trabalhava, eu estudava de domingo a domingo, então eu ficava mais de 2 horas de trajeto, sabe? Então eu achava que eu merecia, sabe? Que na verdade Deus não estava me dando a oportunidade. Eu esperava as coisas caírem do céu. E eu ficava sempre buscando, achando que eu não estava pronta, então eu estava sempre estudando. Enfim, eu tinha uma visão completamente distorcida de mim e também uma visão distorcida do futuro. Eu não estava conseguindo mais ver algo positivo no futuro. Uma frase aqui bem importante que eu coloquei nesse slide é que, assim, com 16 anos, eu achava que eu tinha certeza de tudo como seria a minha vida. Eu tinha uma convicção muito clara. E aos 26 eu me senti completamente perdida e não sabia para onde ir. Eu realmente fiquei perdida. Eu fiquei bem estagnada. As coisas começaram a acontecer, mas a tristeza ainda continuava. Então, nesse processo aí também eu não conseguia perdoar, eu ficava murmurando, as coisas não andavam e eu me sabotava o tempo inteiro. Então, até as coisas que estavam boas, o que era para eu conseguir, eu dava um jeito de fazer com que parasse, com que estagnasse ainda mais. Eu ouvia desde 2019, né, que foi o ano que eu casei, eu ouvia muitos os vídeos da Marinalva Calegari. E assim, eu me encaixava muito dentro deles, porque ela falava muito sobre dependência emocional, sobre perdão. Então, vários vídeos dela me ajudavam bastante. Mas eu ouvi durante um tempo, depois eu parei de ouvir, eu ficava ouvindo outras palestras, investindo aí em cursos. Mas ainda eu sentia um vazio. E aí, o que aconteceu? Chegou 2021, eu já estava ali no fundo do poço, eu falo que é o fundo do poço emocional. E o que eu fiz? Eu ainda cavava ainda mais. Então eu cavava ainda mais esse fundo do poço. E aí o que acontece? Na hora de as coisas que estavam boas, eu tentava me sabotar. Então eu queria desistir de tudo. Até do que estava dando certo, eu queria desistir. Eu ia no sentido oposto do que Deus tinha e tem para minha vida. Então eu começava um projeto, eu desistia. Tudo eu desistia. Sabe? Então, inclusive, assim, no casamento também, ao invés de fazer algo para progredir também, eu ficava também alimentando pensamentos ali destrutivos, antigos, que também me faziam querer não continuar, sabe? Eu realmente ia ao contrário do que Deus realmente queria para minha vida. E o principal aqui, eu tinha uma visão distorcida da minha verdadeira identidade. Então eu falo que tudo que eu passei e hoje como eu tô contribuindo para vocês aqui através do meu trabalho é parte também de um processo aí da minha vida, né, da minha história. Eu cheguei a questionar, né, a Deus, que eu não me achava digna de estar viva. Eu ficava pensando como que Jesus morreu por mim. Que vergonha, né? Eu não merecia nem estar aqui. Eu fazia comparações ali com pessoas ali da Bíblia e eu falava, nossa, se Deus confiasse algo a mim, eu com certeza iria fugir, porque eu sou uma covarde. Então eu tinha uma visão mentirosa sobre a minha forma de ser. Aqui eu repito, né, como que eu deixei o externo falar mais, né, sobre mim. E por isso que eu falo da importância da gente voltar para dentro, porque às vezes o que vem de fora
dos dois lados. Do meu lado foi uma parte muito negativa em vários sentidos. E o que eu tive de fora, e eu acabei interiorizando isso. Às vezes também há uma distorção quando você escuta muito positivo e você também tem uma visão distorcida sobre si. Então, o mais importante é se observar, se conectar mesmo com o seu espírito, com a sua alma, olhar, observar o seu corpo, né? Entender aí que você é um só, composto dessas 3 características aí que fazem você ser quem você é. Então, essa importância aí do autoconhecimento. Foi em julho, né, de 2021, onde tudo começou. E eu também, chega uma parte da minha vida também, que eu achava que o orgulho, ele predominava. Então, eu achava, comparando ali com a história do filho pródigo, eu achava, na verdade, que eu era o filho mais velho, que era o certinho, que estava ali obedecendo, fazendo tudo certinho, quando na verdade eu não estava. Tinha muita coisa que eu fazia completamente errado, que não era o que Jesus queria para minha vida. E eu achava que não, que era só as outras pessoas que estavam errando comigo. Até eu caí do meu pedestal e descobri que, na verdade, eu era a filha que havia deixado Deus, né? Quando lá atrás eu falei que eu ia prosseguir, que eu ia continuar com a minha vida da forma que eu queria, achando que eu tinha o domínio, que era o poder das minhas mãos, isso me fez cansar, né? Me fez, com as minhas mãos eu não sou capaz de nada, né? A gente precisa mesmo de Deus. Hoje eu sou completamente dependente dele. Eu descobri que eu era aquela filha que pediu, que pecou, que foi lá, né, que quis viver a vida da forma que eu achava que era certo, até eu voltar e retornar aí pro meu amado pai e ser resgatada por ele. Foi em julho de 2021, ouvindo um devocional da Marinalva Calegari, eu voltei a ouvi-la, e aí foi um devocional, ela estava falando ali, e no final do devocional ela falou que para confessar Jesus como Salvador, e eu lembro que eu estava no apartamento, eu não estava em nenhuma igreja, e eu lavando ali a louça, eu falei, Jesus, eu acho que não vai ser fácil, mas me ajuda a te seguir. E eu senti aquela resposta de que ele iria. E eu senti ali que ali começava a minha mudança, né? Ali nasceu uma bebezinha. Eu falo que era uma recém-nascida. E aí, nesse mesmo dia, ou foi no dia seguinte, eu ouvi uma live da Marinalva com a Andressa Carício. E naquela live eu realmente senti o fogo ali do Espírito Santo no meu coração queimar, sabe? Eu falo que ali foi aquele momento de selo, de batismo do Espírito Santo, onde eu não conseguia parar de chorar. Foi algo assim que eu não consigo nem descrever aqui pra vocês como que foi esse renascer aqui. Então, a partir disso, eu ia dormir e aí Jesus ficava falando comigo, ainda em 2021. Ele falava, você vai amar o filho que um dia eu vou te dar? E eu ficava, é lógico, eu vou amar muito um filho, né? Era um sonho, né, ter um filho. E eu falava, eu vou amar muito. E Deus falava comigo, então, eu te amo muito mais. Eu te amo muito mais. E aí eu fui quebrando, né, as crenças que eu tinha de desamor a mim, sabe? Eu achava que eu não era digna de amor, digna de estar viva. Ele foi curando, começando nessa parte ali, demonstrando o seu amor, né? Jesus, ele resgata muito pelo amor, mostrando o seu amor. O que acontece? Depois eu tive esse primeiro amor aí, né? Então eu tive aquela sede de ouvir mais de Jesus, de ler a Bíblia, e eu fiquei com aquela coisa de saber mais, né? E aí eu voltei pra missa, que era onde eu sabia, né? Onde eu cresci. Só um adendo antes também, eu fiquei tão perdida que eu não sabia em que eu acreditava. Então eu acreditava em horóscopo, eu acreditava em o que falava um pouquinho de cada religião, sabe? Então eu acreditava em reencarnação, eu acreditava um pouco da católica, eu acreditava um pouco do espiritismo, eu acreditava um pouco na astrologia, então eu não, na filosofia, sabe? Então eu ficava nesse mundo aí, ouvindo várias vertentes e sem encontrar uma verdade ali que acalentasse, que preenchesse ali o meu coração. Agora, voltando, tive essa sede aí de voltar de ouvir a palavra de Jesus, então eu voltei pra missa. Mas quando eu cheguei lá, veio de novo no meu pensamento, Jesus falando, é pra você estar onde vão te ensinar e onde vão falar sobre a Bíblia, onde vão estudar a Bíblia. E aí eu fiquei, tá bom. Então eu comecei a procurar na Igreja Católica algum ensino bíblico, porém não tinha ali no momento. Então eu fiquei, mas não é aqui que é pra eu ficar?
E eu queria ficar no conforto. Era ali que eu queria, era uma igreja perto de casa, era católica, era a mesma religião que eu já tinha na infância, então eu queria continuar ali. Quando foi em agosto, menos de um mês depois desse renascer, eu conheci uma amada, que é minha xará, Elaine. Na verdade, nossa aproximação foi pra gente trabalhar juntas, então a gente fez um trabalho, a gente atendeu algumas clientes juntas. Mas ela começou a falar de Jesus e eu me identificava super do que ela falava. Porém, quando ela falava da igreja, isso me incomodava muito. Por quê? Eu ficava, por que ela tá falando de igreja, né? Não tem nada a ver, e aquilo me incomodava demais. E eu cheguei a questionar, eu até falei um pouco ríspida também, porque eu falava que não tinha por que mudar, minha igreja também era assim, assado, enfim. E mesmo o que ela estava falando fazia sentido, a minha carne ali ficava relutando com ela. Por mais que eu ficava relutando, a carne ficava relutando, eu assistia todos os vídeos. Eu assistia vídeos antigos ali da Bispa Solange, a saudosa Bispa Solange, eu não cheguei a conhecê-la em vida. Porém, ela deixou aí um legado grande. Eu assistia todos os vídeos dela antigos e os vídeos dela ficava falando tudo que eu ficava procurando ali no mundo, em cursos, em palestras, e ela ficava explicando de uma forma, tudo estava ali na Bíblia. E eu falei, nossa, eu estava procurando em tantos lugares e apenas em um lugar está tudo, né? Que é na Bíblia. E aí eu comecei a escutar. Eu escutava todos os vídeos. Ia em alguns cultos, porém, eu não falava pra ninguém. Eu não falava para ninguém que eu estava ouvindo. Porque eu não queria dar o braço a torcer. Eu ficava falando, não, eu sou católica. Até que eu tive eu ficava me questionando o tempo inteiro e aquilo me impediu de avançar também, porque eu ficava lutando contra a carne. O espírito querendo evoluir, conhecer e eu lutando ali pra não prosseguir. Tinha parte também dos meus pais que tinham um medo ali de contar pra eles e de causar ali uma decepção, mas Deus foi trabalhando isso em mim também, em oração também, na forma, e quando eu contei também, eles respeitaram. São pessoas também muito sábias, então eles entenderam e realmente perceberam que era Jesus, que era Cristo ali agindo na minha vida. Foi em 10 de abril de 2023 que eu contei para os meus pais. Olha só, demorou bastante tempo. Foi em agosto de 2021 que eu fui para a igreja. Apenas em 10 de abril de 2023 que eu tive a coragem ali de contar para eles. E, enfim, depois que eu fui contando, muita coisa foi acontecendo. É lógico que ali também, nessa parte ali, eu também tenho um outro testemunho que eu vou contar em outro vídeo, que é a parte da minha gravidez do meu filho. Então, foi a parte de trabalhar confiança e entrega total em Deus. Mas isso eu conto em outro momento. Mas assim, hoje não somente eu, mas eu, meu marido, meu filho, a gente já tá na Igreja Cristo Vive São Paulo, como membros aí oficiais. E mais do que isso, né? Mais do que estar ali numa igreja, a gente busca e viver a cada dia buscando a melhoria aí constante, né? Eu falo que foi eu fui transformada. Jesus me transformou. Jesus me resgatou, né? Através do seu amor. E a graça, ela vem me transformando dia a dia. Tanto na palavra, no ensino, quanto na prática, no dia a dia, que vai sendo colocada aí. A cada dia vem uma palavra, às vezes, que corta, que dá uma machucada, você percebe que você estava ainda fazendo algo errado. A gente tá aí sempre evoluindo. Eu tô aqui gravando esse vídeo hoje. Vai passar um tempo aí, eu já vou ser outra pessoa, com a glória de Deus aí. Uma pessoa, com certeza, mais evoluída e instruída no que Ele me direcionar. Então, teve o ano de 2023, que foi o ano da minha cura e obediência e entrega. Quando eu me entreguei completamente para Ele, Ele começou a revelar o que Ele queria de mim. Uma das coisas é gravar esse vídeo aqui para vocês. Os outros aí que eu for colocando também vai ser um direcionamento dele. Então, eu acredito que esse vídeo aqui eu tô gravando porque outras pessoas também possam ou podem, né, tá passando por uma história aí parecida, e o testemunho não é pra gente guardar pra gente, né, mas e nem pra gente se engrandecer. Na verdade, é tudo para glorificar a Deus. Então eu passo à frente para que você também tenha uma palavra aí de fé, de esperança aí para sua vida. Eu tive o ano de 2023 aí com a cura de várias partes aí das minhas emoções. Deus me falou aí para falar aí sobre
organização, obediência, autoconhecimento. Como eu disse aqui, né, tudo é para honra e glória do nosso Senhor Jesus, que eu compartilho aqui com vocês, e eu espero aí que vocês vejam aí esse vídeo que te ajuda de alguma forma, e um enorme beijo para vocês e um enorme abraço, e fiquem com Deus. Até a próxima.